Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Novo coronavírus pode elevar as exportações brasileiras de carne para o mercado chinês. É o que dizem os executivos de frigoríficos como BRF, JBS e Frigol. Você vai ver também que o temor com a doença aumentou a aversão ao risco nos mercados e o dólar atingiu a máxima dos últimos meses. Está cotado a 4,25. Embaixador do Brasil na China diz que números da doença ainda são modestos, mas a velocidade da disseminação é que preocupa. E nesta edição, profissionais de mercado avaliam a tendência de preços de produtos agrícolas no Brasil de agora em diante. Mercado e Companhia já está no ar. O novo coronavírus pode elevar as exportações brasileiras de carne para o mercado chinês. A análise é dos CEOs globais de duas das maiores exportadoras de proteína animal do Brasil, a BRF e a JBS. Frigoríficos do Brasil acreditam que o surto do novo coronavírus pode aumentar as exportações da carne brasileira para a China. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters. De acordo com o CEO global da BRF, maior exportadora de aves do mundo, Lorival Luz, a doença pode ampliar as vendas de carnes congeladas e processadas para o mercado chinês. Segundo ele, o aumento se deve à insegurança alimentar no país asiático. O CEO global da JBS, uma das maiores exportadoras de carne bovina, Gilberto Tomazoni, disse esperar que os impactos de uma outra doença, a peste suína, que dizimou o rebanho suíno chinês, atinja o auge sobre o mercado global de carnes em 2020. As importações chinesas de carne brasileira já saltaram em 2019, após o surto de PSA. As declarações foram dadas nesta quarta-feira durante uma conferência entre as empresas em São Paulo. A gente vai continuar repercutindo os efeitos do coronavírus no mercado de proteína animal brasileiro. Agora, na visão do diretor-presidente da Frigol, uma das grandes empresas brasileiras também da exportação de proteína animal, Luciano Pascon, que está conosco direto de Buenos Aires, na Argentina. Luciano, muito boa tarde. Você acredita que o coronavírus vai impactar o mercado exportador de carnes do Brasil? De qual maneira? Boa tarde aos ouvintes, obrigado pelo convite. Sem dúvida, a demanda do mercado chinês já é grande. De qualquer maneira, a gente sempre achou que 2020 seria o momento de pico de demanda do mercado chinês. Com o coronavírus, com uma insegurança alimentar, com uma dificuldade, talvez, de reimplantar o rebanho suíno na velocidade que o governo chinês pretendia, isso deve ainda alicerçar ainda mais essa demanda chinesa por carne bovina ou por proteínas de animais de maneira geral, né? Então, a gente enxerga muito positivo isso. Nesse momento de feriado na China, de toda essa tensão envolvendo o surto do coronavírus, houve algum tipo de mudança no comércio com o país? Vocês viram alguma alteração? Esse momento, coincidentemente, esse problema do coronavírus associou-se à questão do ano novo chinês, né, onde há uma redução dos negócios normalmente. Então, esse é um período onde normalmente as negociações ficam em ritmo mais lento, devendo retornar ao ritmo normal logo após o encerramento desse período de feriados, semana que vem ou na próxima semana. Então, é um momento pontual onde as negociações reduzem o seu ritmo. Não que elas efetivamente se encerrem ou parem, mas elas só reduzem. Então, voltando à normalidade na nossa visão, a partir aí do mês de fevereiro. Isso significa a normalidade é um volume adicional ao que era visto na mesma época de 2019, mostrando já o aquecimento no mercado de proteína animal que é esperado para 2020? O que você estima? Talvez esse retorno ele nunca é naquele volume de pico, nos maiores volumes que serão vistos no ano. Os volumes são sempre construídos através de uma rampa de crescimento. Então, a gente espera que, a partir de fevereiro, esse número comece a ser retomado
e ao longo dos próximos meses essa demanda vai se tornando consistente e os volumes vão retornando aos volumes anteriores e possivelmente até volumes maiores, porque a causa principal da falta de proteína na China ou dessa demanda elevada, ela não foi controlada, que é a redução do rebanho deles por conta da peste suína africana. Agora, diga pra gente, Luciano, há algumas semanas a gente noticiou aqui no canal Rural do Mercado e Companhia uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que frigoríficos brasileiros estavam passando por um processo de renegociação de contratos com a China. Eu quero saber se a Frigol passou por essa situação e se isso já foi normalizado. Conta pra gente, por gentileza. Isso é uma situação que ocorreu de uma maneira geral no mercado, num volume pequeno, porque muitos importadores que não eram do negócio de carne bovina, com a ascensão da demanda na China, começaram a também negociar carne bovina, que não era o negócio principal deles. Esses importadores tiveram alguns problemas na sua liquidação, no seu processo de negociação interno, e houve uma renegociação de uma parte pequena de alguns contratos, que não é uma condição normal de acontecer. Foi uma condição pontual e que não deve se retornar, porque hoje os frigoríficos já estão mais cuidadosos em oferecer crédito e manter relações com clientes mais estáveis e provavelmente isso foi uma questão passageira que já foi superada. Esse movimento que já foi superado, na sua avaliação, denota que as relações entre Brasil e China continuam sólidas na exportação de proteína animal? E segundo, qual é a visão da Frigol sobre o preço da arroba, que atingiu um pico ao redor de 230 no final do ano passado e agora, se a gente olhar o mercado de bolsa hoje, está ao redor de 187, 189. Por que o preço caiu tanto e como é que está a demanda dos frigoríficos para esse começo de ano? Bom, a primeira pergunta sua, com relação às relações com Brasil e China e essa demanda, isso cada vez o Brasil será um grande expoente aí no mercado internacional de fornecimento de proteína animal. Sem dúvida, nós temos as melhores condições, temos uma oportunidade gigante em reduzir custos com o ganho de produtividade que nós queremos ter na pecuária e nós temos à nossa frente um gigante consumidor que é a China, cada dia mais mudando seus hábitos e alterando o consumo para carne bovina. Então, é muito positivo, as relações são cada dia melhores e isso vai se perdurar por muito tempo. Em relação ao preço da arroba, do boi, é uma condição muito complexa para te falar especificamente sobre carne exportação para a China, porque aí nós temos ciclo pecuário, nós temos o mercado interno, nós chegamos a uma limitação do repasse de preços para a carne bovina quando atingimos a arroba acima de R$200. Então, a gente cai na lei da oferta e da demanda. E isso tem que haver um equilíbrio em algum momento. Então, para o frigorífico é muito difícil porque ele não tem o controle específico dos custos de produção e também tem que repassar aqueles custos conforme o produtor acredita que eles estejam sendo elevados. Mas é difícil de te dizer como isso vai se comportar, é só uma questão mercadológica mesmo para ajustar. Tá certo. Luciano, muito obrigada pela presença, direto de Buenos Aires, na Argentina, posicionando esse que é um dos maiores exportadores de proteína animal do Brasil para o mundo em relação a essa situação de mercado. Volte sempre, uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. E outro dos grandes frigoríficos e exportadores de proteína animal do Brasil, Marfrig, afirmou estar atento à evolução do vírus na China, mas até o momento as exportações não foram afetadas e também não há relatos de interrupções nas vendas e embarques, disse a empresa. A informação foi divulgada no boletim da Agrifato Consultoria de hoje.
e subiu para 7.783 o número de casos de coronavírus no mundo. Os dados fazem parte do mapa virtual de monitoramento da doença. Só na China, país de origem do vírus, o número chega a 7.678 casos, com 170 mortes. A crescente disseminação do vírus levou a Organização Mundial da Saúde a convocar uma reunião de emergência para hoje à tarde. Após o encontro, a OMS vai decidir se declara o surto de coronavírus como emergência global de saúde pública. Em meio ao alerta mundial, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar hoje um decreto para recriar um grupo interministerial para tratar de emergências de saúde pública. Até o momento, o Brasil registra 9 casos suspeitos da doença em 6 estados. E direto de Pequim, o Adido Agrícola do Brasil na China disse ao Canal Rural que o coronavírus não tende a trazer problemas para as exportações do agro. No entanto, deixou claro que qualquer dificuldade na economia chinesa pode refletir em contratos comerciais firmados. Veja os detalhes do que o Fábio Coelho, Adido Agrícola do Brasil na China, disse para a gente. Aqui na China, momento de atenção, a doença tem crescido vertiginosamente, mas o governo chinês tem feito o possível para evitar o avanço do coronavírus. Ele estabeleceu medidas duras de restrição de circulação de pessoas, estabeleceu que ônibus não podem operar rotas mais distantes, as viagens turísticas em grupos estão suspensas, o ano letivo das escolas foi adiado e os pontos turísticos estão fechados. Ele estendeu o feriado do Ano Novo Chinês, do Ano Novo Lunar, também como uma medida de diminuir a quantidade de pessoas circulando. Porém, os supermercados continuam funcionando normalmente, não há perigo de desabastecimento, pelo menos aqui em Pequim. Essas medidas tomadas, elas não tendem a trazer problemas para as exportações de produtos agropecuários brasileiros. A doença não traz motivos para imposição de nenhuma medida sanitária ou fitossanitária. A gente só tem que lembrar que a economia chinesa é o motor de grandes países exportadores como o Brasil, e qualquer problema na economia chinesa pode refletir, sim, nos contratos comerciais firmados. A economia chinesa ela tem crescido menos nas últimas 3 décadas, e se a gente lembrar que a SARS fez com que o PIB mundial caísse entre 1 e 0,5 ponto percentual, e que na China estima-se que essa redução foi entre 1 e 2%, o mundo, sim, ele está monitorando e acompanhando de perto a evolução desse problema aqui na China. Mas, de maneira geral, os especialistas entendem que não há grandes problemas nas exportações de produtos agropecuários para cá. O embaixador do Brasil na China, Paulo Estivalet Mesquita, afirmou que o número atual do novo coronavírus ainda são modestos, os números ainda são modestos, mas disse que a velocidade com que a doença está se espalhando é o que preocupa. Direto de Pequim, ele falou com o Canal Rural. Vejam só. Para um país das dimensões, com a população da China, ainda são números relativamente modestos. Mas o ritmo de propagação da doença e o fato de que ainda não há um tratamento consolidado, nem vacina, naturalmente gera preocupação. Esperemos que, como casos semelhantes no passado, isso acabe sendo contido num prazo relativamente curto. Os brasileiros que se encontram na situação mais difícil são aqueles localizados na província de Hubei, em especial na sua capital, Wuhan, que é onde se encontra o maior número de casos da doença. Eles se encontram, pelas informações de que nós dispomos, todos em boas condições físicas, com alojamento, com alimentação. Não há nenhum caso de brasileiro
suspeito de ter sido infectado com o vírus, mas naturalmente eles vivem uma situação de angústia e tensão devido à incerteza geral e, sobretudo, às condições muito rígidas da quarentena imposta nessa região. Nós vamos continuar mantendo contato com esses brasileiros, com as autoridades chinesas e com o Itamaraty em Brasília para acompanhar e monitorar essa evolução ao longo do tempo e assegurar que os nossos compatriotas tenham todo o apoio que se fizer necessário. E a rápida disseminação do novo coronavírus na China e em outros 18 países volta a impor aversão ao risco aos mercados. Durante a manhã de hoje, o dólar atingiu a máxima de R$ 4,25, uma das mais altas cotações dos últimos meses. Vejam agora como está a moeda norte-americana. Neste exato instante, o dólar está valendo quase R$ 4,26, hein? 4,25 mais 9, uma alta de quase 1%. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo cai mais de 1%, agora aos 113.220 pontos. O dólar ali ao redor de 4,25 preocupa pelo impacto que pode gerar na formação de preços de insumos, como fertilizantes e defensivos. Essa é a avaliação do CPEA, que até agora afirma que a relação de trocas entre insumos e grãos permanece favorável. A questão é saber a tendência de agora em diante. Por isso, nós convidamos o Mauro Ozaki, que é pesquisador do CPEA, para traçar os impactos desse dólar de quase 4,26. Mauro, boa tarde. Qual o cenário que você observa nessa condição de dólar acima de 4,25? Boa tarde, Kellen. Um cenário bastante, vamos falar assim, adverso, uma vez que o mercado trabalhava com outro cenário. Mas, em função dessa variável exógena, né, que nós temos agora, uma situação bastante preocupante, e que ainda não há nenhum tipo de uma notícia positiva para acalmar um pouco os ânimos, nós vamos sofrer por um período aí essa pressão e traça consigo uma pressão maior na formação de preço desses insumos que nós importamos grande parte delas para a produção da próxima safra. Agora, esse dólar a 4,25 está acontecendo no mesmo momento em que os preços de insumos, a exemplo do fertilizante no mercado internacional, estão em patamares mais baixos. No final das contas, como é que está a relação de troca neste momento com os grãos? Esse ano é favorável. Se compararmos com a soja, né, janeiro de 20 em relação a janeiro de 19, nós estamos uma diferença bastante grande, né? Então, praticamente hoje, se eu vou pegar cloreto potássio na região de Sorriso, por exemplo, com 20,4 sacas de soja, eu consigo comprar 1 tonelada de cloreto, enquanto que no mesmo período do ano passado havia necessidade de quase 35 sacas. Então, comparando o período de 12, uma comparação de mais de um ano, né? Então, nós temos ainda que esse ano, em função dos preços que nós temos da soja e também a queda do preço do insumo é favorável. Contudo, a nossa, né, como diz a matéria, a chamada é o que vai acontecer daqui para frente, dado esse cenário que está um pouco incerto, né, esse nervosismo de mercado que tem depreciado um pouco a cotação das commodities do mercado internacional e elevado o câmbio aí, neutralizando em parte essa queda da Chicago, mas ainda, né, já trazendo reflexo aí para o nosso mercado interno, né? Bom, nesse momento, você que é um especialista em custos, está afirmando, então, para o Canal Rural que o dólar a 4,25 está favorecendo a formação de preços, mesmo que os insumos estejam também potencialmente ficando mais caros, já que são importados, ainda o produtor tem condição de ter rentabilidade assegurada e colocar dinheiro no bolso em 2020. Porque a safra da 9,20, né, o seu custo ele já está travado, boa parte dos insumos foram comprados no semestre passado, primeiro semestre do ano passado. Nós estamos colhendo essa parte dessa safra nesse câmbio. Então, você travou com um valor de câmbio e nós estamos colhendo com outra, né? Então, isso acaba meio que favorecendo o produtor. Agora, os 2021, que é a próxima temporada, é que é a nossa preocupação. Se nós vamos começar a trabalhar esse primeiro trimestre ou primeiro semestre com câmbio elevado e nós trabalharmos para o próximo ano com um câmbio desfavorável. Esse é o nosso desafio de novo, né? Dado o cenário que nós estamos vivendo agora. Então, um pouco para curto prazo, nós vamos ter essa rentabilidade, mas nós estamos olhando para a próxima safra. Nós nem terminamos de colher direito da 9,20, mas nós já estamos olhando o que pode acontecer para 2021, pensando na compra desses insumos.
Mauro, você que acompanha o setor agropecuário há muito tempo, acha que o produtor rural brasileiro, a produtora rural brasileira, já aprendeu a lidar com a volatilidade do câmbio? Ou seja, se o dólar está subindo, está valorizando o preço da commodity, vende um pouco e também já trava um pouco do insumo no mesmo patamar de câmbio? Ou ainda tem muita gente fazendo cruzamento, uma hora vende com dólar em alta e depois acaba comprando com dólar num valor mais alto ainda? Conta pra gente. Eu creio que a gente aprendeu bastante nos últimos anos essas variações cambiais. Acho que o histórico melhor para nós foi 2005, 2006, que muita gente caiu na lona em função dessa variação cambial. Desde então, nós começamos a monitorar melhor essa relação de troca, né, e essa variação cambial também, o quanto ela torna importante na decisão. Em função, é uma variável que não tem controle, é uma variável que é muito volátil, então não pode... Dependendo da posição que você toma, você pode ganhar muito, mas também pode perder muito. Então, tem que ser bem pé no chão para trabalhar com essa variável aí. Olhando assim, nos últimos anos, nós temos sido beneficiados mais com essas variações cambiais. Normalmente, nós estamos trabalhando com uma patamar de câmbio na compra e nós estamos conseguindo vender um pouco melhor com uma desvalorização da nossa moeda. Esse foi o cenário dos últimos 5 safras nossos aí. Mas esse cenário não há perspectiva, pelo menos no curto prazo, que nós tenhamos aí nesse cenário trabalhar com dólar 4,50, a não ser que tenhamos uma catástrofe, alguma coisa que possa realmente elevar a desvalorização da nossa moeda. Tá? Mas são vários cenários que possam influenciá-lo e torná-lo bastante volátil. Isso torna extremamente importante o produtor trabalhar com relação de troca, o poder de compra dela. Quanto melhor o poder de compra dentro da série histórica, vai comprando, vai vendendo, travando, porque o padrão de custo ele é bastante estável comparado com a receita. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.